Olá, Roraima, seja bem-vindo a mais um Papo M3 Realidades Políticas, onde nós conversamos sobre esse tema que é tão atual, tão do nosso dia a dia, que é a política, na realidade do nosso Estado, às vezes a nível nacional e nas suas mais delicadas e minuciosas questões, especialmente nesse período que se avizinha, que é um período eleitoral e, obviamente, o tema volta a ser muito discutido, em especial aqui pelas redes sociais. Então já te convido a curtir e compartilhar esse vídeo, já se inscrever no nosso canal para acompanhar não apenas essa, mas outras conversas que nós temos por aqui com pessoas influentes da política roraimense. Hoje eu recebo ele, que está no estado de Roraima há bastante tempo, servidor público federal, político, comunicador, e agora senta conosco para conversar aqui no Papo M3 Realidades Políticas sobre as perspectivas para esse período, para o ano de 2026 e, claro, para as eleições. Luciano Castro, muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer participar aqui, né, desse podcast e agradecer aí em especial ao Bellini, um amigo de longa data. Luciano, vamos começar falando um pouco sobre a trajetória. Quando é que o Luciano Castro chega em Roraima? Bom, cheguei aqui em janeiro de 1984, né, era um domingo e imediatamente fui para o palácio e me hospedei lá. O general mandou separar um quarto para mim, enquanto decidiam uma casa no conjunto do executivo, porque eu vim para ser secretário de planejamento do então Território Federal de Roraima. Já veio com a missão? Já vim com essa missão. Eu sou servidor público federal de carreira e trabalhei em vários órgãos e tal, e a partir daí tive esse convite feito pelo general Aride para mim poder participar do governo. Na ocasião, o general disse: onde você pode me ajudar melhor? Eu olhei o organograma e vi que a Secretaria de Planejamento ela tinha um plus a mais, era planejamento e coordenação de governo. Sim. E eu aí assumi toda a coordenação de governo, além do planejamento de governo. E mais interessante é que naquela época, quando aqui cheguei, eu encontrei a folha de pagamento era feita numa máquina de datilografia elétrica. Datilografia. Estava chegando aqui as máquinas de datilografia de esfera da IBM. Sim. Então, eu disse: não é possível fazer folha de pagamento dessa forma. A gente precisa ter processamento, né? Processar a folha. E não tinha nessa época computação. Então nós compramos um computador IBM. Era um armário, um computador IBM. Mas começamos a processar a folha, compramos uns PCs pequenos para as outras diretorias e começamos a fazer um trabalho também informatizado. Ali começamos a implantar isso já na Secretaria de Planejamento. Aí eu peguei o general e disse assim: general, vamos correr esse território. Vamos, Luciano, vamos fazer um governo itinerante. E fomos andar. Só que o asfalto só ia até Mucajaí. Mucajaí para lá, estrada de terra. No inverno era lama e buraco, e no verão era poeira e buraco. O buraco estava sempre em qualquer estação. E era uma luta. A rodovia federal, as estaduais, muitas nem existiam, né? Os municípios, o município de Iracema ele não existia. Era Vila Iracema. Depois tinha Caracaraí, Rorainópolis, a Vila do INCRA. E aí você imagina, aí tinha São Luís da Anoá. E os demais eram também vilas, agrovilas e tudo mais. Então nós fomos visitar tudo, conhecer e começar a planejar esse estado. E foi essa base que serviu para a criação de novos municípios e também para o planejamento da transformação de Roraima em estado, né? Então, o Luciano Castro está aqui envolvido com a história da política e do desenvolvimento de Roraima
desde antes de nós sermos um Estado, né? Ah, sim, desde 84, nós estamos falando aí de 42 anos, né? Esse ano eu já faço 43 anos, esse ano para o ano que vem, no estado de Roraima, ou território e estado de Roraima, né? É um grande aprendizado para mim, né? É, eu aprendi e desenvolvi muito nisso. E em 1989, em 88 houve pela nova Constituinte, houve a transformação do território Sim. em Estado. Foi Roraima, Amapá, transformados em Estado, e aí eu resolvi me candidatar na primeira eleição, que era de 89, para a posse em 90. Eleições gerais. Era Eleições eleição. gerais, eram 8 Sim. vagas de deputado federal, só tinham 4 deputados federais à época. Aumentou para 8. Era o número mínimo de deputados federais. E antes da gente falar dessa primeira eleição, deixa eu perguntar como é que era o clima aqui, porque você falou que chegou em 1984, é final do regime militar, né? Tanto que era um general que era governador do estado. Como é que era o clima no estado? Você sentia-se esse clima de transição, de abertura? Tá finalizando ali o governo Geisel, né? Aliás, Figueiredo. Estava finalizando o governo Figueiredo, mas o território se desenvolveu naquela época no governo militar. Foi que abriram as estradas, né? Foram abrindo estradas, os recursos iam chegando. Então, não há dúvida que houve um processo de desenvolvimento dos governos militares. E como era território federal, tudo vinha diretamente de Brasília. Aqui não tinha Assembleia Legislativa, aqui não tinha Tribunal de Contas, aqui as prefeituras, só as que estavam, o resto, as vilas eram nomeações diretas. Então, era uma condição toda excepcional, né? Deputados federais só tinham 4 e senadores não existiam também. Então, com a eleição, com a instalação do Estado e a eleição, aí você teve uma mudança significativa, né, Sim. na vivência política do Estado. Lembrar que em Boa Vista, quando eu cheguei aqui, Boa Vista acabava no Asa Branca. Nem o bairro Tancredo Neves existia. Asa Branca para lá era só lavrado. E ali até a Avenida dos Imigrantes. Tudo lavrado, entende? E até as pessoas diziam, não, fica com os terrenos desse aqui, eu não quero saber disso não. Hoje, quanto vale? hoje a moçada se arrepende, Mas não me né? arrependo disso. Não tenho um palmo de terra, uma fazenda aqui que possa dizer, o Luciano que chegou aqui se apropriou de terra, nunca. Tudo comprado. Não tive, nunca comprei. Nem comprou nada. Não, nunca comprei terra. Eu não tenho, nunca me dediquei a produção agrícola, não. Essa alternativa, nem criação legal, de gado, não fiz isso. E sempre apoiei as iniciativas que se seguiram em torno de expandir a área agrícola e a pecuária, né? E como é que foi essa primeira eleição que o Luciano Castro participa aqui, já para o estado de Roraima, né? A primeira eleição, uma eleição extremamente disputada, a primeira eleição, muito difícil, a campanha de voto naquela época era Tereza Jucá, porque ela era Jucá naquela época, esposa de Romero Jucá, que concorreu ao governo, e a Tereza concorreu a deputada federal. Foi a mais votada, né, disparou na frente. E eu fazia parte exatamente do grupo, era do PL. Sim. E fazia parte, o grupo estava coligado lá. E ela foi a mais votada e eu fiquei como primeiro suplente dela. Outros partidos elegeram outros deputados e tal. E houve 3 senadores eleitos. O mais interessante nisso aqui, os senadores eleitos, caiu um bocado de paraquedista aqui. Chegou um paraquedista aqui, bancado pelo Collor de Mello, chamado João Lira, que depois se elegeu deputado por Alagoas, era um usineiro. Ele chegou aqui
E Se ele candidatou por Roraima. se candidatou Veio lá do Alagoas para cá. mandado pelo governo federal para ser o candidato para ser senador aqui por Roraima. João Lira brincava com dinheiro. Tinha 2 helicópteros. Eita. Andava isso aqui tudo. E fazia horror. Naquele tempo, a atuação dos órgãos de fiscalização era muito mais restrita. A Polícia Federal não tinha essa Autonomia, né? autonomia, essa performance que tem hoje, né? Então foi assim mais muito forte a atuação desse, fora alguns também candidatos a deputados federais também. Os senadores, você diz, não, o João Lira está eleito. Estava distribuindo dinheiro à expectativa, né? Muito, muito. E às vezes diz que ele chegava nas áreas indígenas, eu não presenciei, mas diziam, não sei se era um pouco de exagero, que ele jogava dinheiro do helicóptero mesmo, nem descia, já jogava o dinheiro e tal. E aí acabou a eleição, resultado das urnas. Se elegeu o senador Hélio Campos, que foi governador de território federal, um governador muito querido. Que dá nome ao nosso palácio, né? E que nem saiu de casa para fazer campanha, nem saiu de casa. E que me chamou, inclusive, para ser o suplente dele, eu não quis. Elegeu a Marluz Pinto, que era esposa de Otomar, que se elegeu governador, e elegeu um vereador da capital chamado César Dias, senador da República. E os grandões ricaços apoiados não se elegeu. Aqui, para o Senado, Roraima sempre deu respostas duras. Roraima sempre elegeu as pessoas daqui, que tem história para contar, e o tempo demonstrou isso, né? Durante muitas vezes as tentativas de senadores de fora quererem ocupar essa trincheira aqui. Então, você veja bem, me elegi, foi 90, 94, 96, foram 6 mandatos consecutivos. Na eleição, nessa primeira eleição, não tinha urna eletrônica. Sim, era no voto. Era na cédula, né? Era cédula. Eu disputei 2 eleições assim na cédula. A de 90, 89, 90 e depois a 93, 94. Uhum. Depois introduziram... 95, acho que a urna eletrônica, né? 96. Começou a urna eletrônica. Então, a cédula não era mole, não. O pessoal fala de urna eletrônica, não tem. A cédula, sim, era uma safadeza. Ali o negócio era complicado. Meu irmão, o sujeito pegava. Na apuração, a apuração, por exemplo, era feita, um dos lugares da apuração era o ginásio, Hélio Campos. Aqui. Abertão ao público. Todo aberto, todo mundo, aquela confusão, aquela balbúrdia, os mesários ali, e os candidatos em volta, não sei o quê. O mesário está trocando o nome na hora de ler a cédula, jogar a cédula aqui embaixo, era daqui para ali. Entendi? Então, era uma orgia. Mas eu reputo que a mudança do sistema eleitoral pela votação eletrônica é um avanço fantástico para o país e um exemplo para o mundo. Sim. E Luciano, nesses primeiros mandatos, como é que foi a relação na capital federal de Luciano Castro, em virtude de ser um estado recentemente criado? Como é que era esse trato do estado de Roraima ou com os parlamentares de Roraima? No fundo, a gente sentia assim um pouco os outros parlamentares, pessoal de estados grandes, olhavam um pouco com certa diminuição, certo? Meio de cima para baixo. Porque embora eu, por exemplo, eu sou servidor público federal, já transitava em Brasília há muito tempo, quando eu cheguei em Brasília como deputado, eu transitei rápido, porque eu já conhecia. Tinha morado em Brasília antes de vir para Roraima? Sim, há 10 anos. Ah. Meus filhos todos nasceram em Brasília. Meus 3 filhos, homens, são brasilienses. Né?
Então, eu tinha uma história em Brasília e dentro do serviço público. Isso tudo facilitou a minha atividade como parlamentar, né? Mas o fato é que Roraima, até para se firmar como representação política no Congresso Nacional, ela teve que fazer valer, né, o seu posicionamento. Então, mas eu acho que conquistou esse espaço e o respeito, entende? Com o tempo conquistou o espaço e o respeito. Isso é muito importante, né? A gente percebe o quanto que o Estado ganhou destaque a nível nacional, inclusive o destaque dos nossos parlamentares, né? Quantas vezes parlamentares nas últimas legislaturas têm levantado a voz pelo Estado de Roraima no Congresso Nacional, articulado, organizado recursos para o Estado. E aí, falando em recursos, a gente até agora observa ainda resultados de destinação de recursos que foram a articulação de Luciano Castro e Brasília, né? O pessoal tem um negócio com morosidade de destinação de verba que o negócio é a perder de vista, né? Não, não é fácil. Conseguir os recursos de uma emenda, recurso do orçamento, ou mesmo recursos diretos, que não são da emenda, mas são do orçamento, que estão nos ministérios, isso requer muito trato dessa questão e bons projetos. E eu conhecia bem isso, né? Eu consegui acelerar. Hoje é muito mais fácil do que era no meu tempo. No meu tempo, eu tinha que passar entre o Natal e o Ano Novo em Brasília para pegar a raspa do tacho, como a gente dizia, um dinheirinho a mais que sobrava para a gente botar no município, R$ 500 mil, dos 300 mil, para fazer uma pequena obra, mas que era importante para o município. Mas eu avancei demais nisso, né? Diz na época que eu era o deputado que mais trazia recursos para o Estado, e eu acredito que sim. As rodovias federais de Roraima foram obras que foram tratadas por mim em todo o Estado. Qual é a melhor rodovia federal hoje aqui? É a BR 401. 401. A BR 401, vou lembrar os nossos ouvintes e telespectadores, os nossos internautas que estão aqui, que a BR 401, você se lembra quando saía da ponte? Era estreitinha, Sim. perigosa, horrorosa, cheia de buraco. E ela, nessa BR que ia até Bonfim, morreu muita gente. Inclusive, um ex-prefeito de lá, Olavo Brasil, o Olavinho, muito meu amigo, morreu na avenida do próprio município dele. E aí eu comecei um programa, quando inclusive fui para o Ministério do Transporte, assumi a Secretaria Nacional de Infraestrutura e Transporte. Eu disse, vamos fazer um programa de recuperação de nossas rodovias federais. Levei para lá, para trabalhar comigo, a Deuschele, que hoje está aqui na Casa Civil do Governo, mas a Deuschele, ela tinha muita experiência, né? Uma engenheira e muita experiência de trabalho. E muita afinidade comigo no trabalho e tal, entendia bem. E eu levei a Deuschele para me assessorar lá na Secretaria Nacional de Infraestrutura. E a Deuschele chegou para mim e disse assim, Luciano, por que a gente não traz também, sabe quem? O Edilson Damião. Porque ele está lá na secretaria, não está sendo bem aproveitado. Eu tinha referência do Edilson como um bom engenheiro, né? De boa formação, e trouxemos o Edilson Damião para Brasília, trabalhou comigo. Eu disse a Deuschele, uma equipe enorme que eu tinha, nós cuidávamos das rodovias federais e também das hidrovias. Sim. Em todo o país. Então é muita coisa. De todos os projetos, nós fazíamos acompanhamento e aí montamos um amplo programa para Roraima. A BR-401, as pessoas se assustaram, Luciano, por que a BR-401? A rodovia ainda incipiente, né, em termos de... Eu digo, porque ali tem uma fronteira com a Guiana. Sim. Parece que eu tive uma visão, né, dessa coisa, do desenvolvimento, alguma coisa.
alguma coisa me deu que isso. A gente contratou o projeto e fez esse projeto da BR-401. Duplicou dali da ponte até a entrada do Cantar e depois alargou com acostamento e tudo isso vai até lá, a fronteira com a Mas Guiana. essa duplicação é recente, Luciano. Ainda é obra de Luciano Castro? É, toda ela foi concluída, toda por. Quando ainda deixamos, a obra tinha sido concluída e todos os recursos estavam garantidos em conta. Depois, isso foi feito diretamente pelo DENIT. Depois nós fizemos a BR-432. Sim, para o Era a Cantar. antiga rodovia chamada da Rodovia das Confianças. Confiança 1, Confiança 2, essas áreas agrícolas. Confiança 3, e aí nós começamos também a fazer o asfaltamento de tudo hoje, asfaltado até 500. Liga a BR-174 a Boa Vista. E ali economiza 70 quilômetros. Sim. Quem vem por dentro economiza 70 quilômetros. Eu tinha projetos ainda pela frente, como, por exemplo, no Cantar. Você sabe que essa rodovia ela passa dentro do Cantar. Sim. Passa tão dentro que tem uma parte bem estreita na entrada logo da cidade, que você vê as pessoas deitadas na cama. Passa no carro e as pessoas deitadas na cama ali, na beira da estrada. Então não é possível uma BR que tem transporte de carga, Exato. ter pessoa, as habitações estão próximas. Ela inicialmente foi projetada para isso, Luciano? Desculpa te interromper. Para fazer transporte de carga e deixar um 74 para trânsito, tráfego de pessoas? Não. Ela foi projetada como uma expansão de área agrícola. Ali tinha a Confiança 1, 2 e 3 e as colônias, de acesso às colônias agrícolas. Sim. Só isso. Só que ela se tornou alternativa do transporte, entendeu? A BR-432 hoje é uma alternativa do transporte. Além de reduzir a distância em 70 quilômetros, ela é uma alternativa à BR-174, né, que tem que passar por Caracaraí, ali. E nesse contexto, nós entendemos que lá a própria BR-174, com a criação e asfaltamento da BR-432, nós tivemos, sem dúvida nenhuma, uma melhoria da qualidade do transporte e também uma diminuição da sobrecarga que tinha a BR-174, né? Porque você sabe que veio, por exemplo, a criação de transporte também de gás, em razão da geradora das termoelétricas a gás, e aí piorou mais as coisas. Então, essas são as alternativas que estão previstas aí. Bom, Luciano, a gente observa então que você conhece o estado de Roraima desde essa trajetória inicial, e aí funde-se, né, a trajetória inicial do estado, da política do estado de Roraima, com a história política de Luciano Castro, né? São duas histórias que se misturam ao longo de todos esses anos. Foram quantos mandatos? Foram 6. 6 mandatos. 6 mandatos de deputado federal. Agradeço a Deus e ao povo de Roraima, né, que depositou em mim essa confiança. Né? E dava trabalho andar por esse estado? Sempre. Mas eu me lembro bem que durante esses anos de mandato, foram 22 anos, quinta-feira à noite, em Brasília, eu pegava o avião à noite para vir para Boa Vista. E aqui permanecia até domingo. Na segunda, eu pegava o avião de volta para ir para Brasília. Eu fiz isso 22 anos, mas não deixava de vir ao estado, não deixava de estar presente, não deixava de estar andando na casa das pessoas, como eu faço até hoje, porque eu acho que essa relação de proximidade com as pessoas, ela é importante. Sim. É importante para o político, mas é importante para a relação de entendimento do sentimento que está se vivendo no Estado. E aí eu fazia isso de forma contínua, incansavelmente, entende? Então foi muita luta e muita persistência. Luciano, você vivenciou esse período pós-transição, redemocratização lá na capital federal,
e conta pra gente um pouco de como é que é a política em Brasília. A gente assiste muitas vezes TV Câmara, TV Senado, a TV Justiça, vê muitas vezes embates calorosos, especialmente agora na época da polarização. Isso sempre existiu, sempre teve esse discurso mais ríspido, especialmente entre os polos na política? Olha, eu vivi o Congresso por muito tempo, tive uma posições importantes no Congresso. Eu fui membro da mesa diretora da casa por 4 anos. Eu fui líder do partido por 3 mandatos. Eu fui vice-líder do governo por 6 mandatos. Então eu sempre tive um envolvimento na Sim, direção dos trabalhos da casa, na relação com o poder executivo, né? E na relação partidária entre partidos e tudo mais. As discussões sempre tiveram. Acho que ali é uma casa de discussão. parlamento, né? Não é à toa. É para parlamentar, né? Exato. Parlamento é para parlamentar. É uma casa de discussão, de buscar ideias, de se posicionar, até mesmo no contraditório, contra algumas ideias que você não concorda e tal. Faz parte do jogo. Às vezes fica mais acalorado, fica. Todo parlamento no mundo é assim. Você, de Exato. vez em quando, vê o pau quebrar na Coreia, não sei aonde, no Japão. É um país como esse, o pau quebra, quebra, chega num ponto que vai. Mas nós nunca tivemos em Brasília o que a gente chama ponto de ruptura. Ou seja, essa ideia de direita e esquerda, Uhum. nós nunca radicalizamos. Aliás, mas não é só Brasília ou o Brasil, isso parece que tomou conta do mundo, Do né? mundo, né? O mundo hoje se divide em direita e esquerda, e isso criou, sem dúvida nenhuma, uma polarização muito forte e muito discutida, né? Então, a gente entende que e já chegamos num ponto exagerado. Tanto que hoje alguns partidos buscar algum ponto de equilíbrio. O PSDB, o partido ao qual eu pertenço hoje, é um partido que busca exatamente buscar esse Uma equilíbrio. tentativa de centralização ali, equilíbrio da política, É, né? você se lembra que naquela época se falava muito de centrão? Sim, Centrão, hoje, até hoje se fala, né? Mas o partido do centro, partido mais equilibrado, e nessa época a gente sabe que era o melhor posicionamento. Mas agora nós enfrentamos uma primeira eleição, que foi a eleição que elegeu Lula contra Bolsonaro, a primeira eleição de posicionamentos extremamente radicais, né, violentos. O Bolsonaro sofreu uma facada e tal, e quer dizer, aquele é o radicalismo chegando exato. às pessoas, né? E aí você pergunta se é isso que a gente quer? É esse país que a gente quer? Entende? Aí quem é Bolsonaro não tolera Lula, quem é Lula não tolera Bolsonaro. Eu acho que você tem que ter um ponto de convergência, de Sim, convivência. O importante é o país, é o povo brasileiro. A exatamente. gente tem que trabalhar para avançar na melhoria da qualidade de vida das pessoas, na oportunidade de trabalho e ter um país respeitado, que muitas vezes não é, por força de posições radicais dos nossos políticos. Luciano, você falou sobre o PSDB, tua atual sigla, falou sobre o PL também. Nessa trajetória política, Luciano esteve em quantos partidos? Não, eu quando cheguei em Brasília, eu cheguei pelo PL, né? Uhum. Lá na primeira eleição. Na primeira eleição. Aí fui para o PFL. Tem a época você trocava de partido, depois que criaram a questão da A fidelidade fidelidade, partidária. sim. O partido pertence A cadeira pertence ao partido. o mandato pertence ao Uhum. partido. Então, aí, com isso, eu tive esse avanço e fui para o PFL. Depois, no Fernando Henrique mandou me chamar para ir para o PSDB. Eu fui 8 anos membro do PSDB.
exatamente com Aécio Neves. Sim, presidente Fernando Henrique Cardoso, que era Fernando Henrique era do era do PSDB. PSDB. E eu fui convidado para vir para o PSDB e lá fiquei 8 anos. Depois eu fui para o PL. Eu fui o fundador praticamente do PL aqui no estado, fundador do PL, depois PR, depois voltou a ser PL, mas é o mesmo partido, Uhum. né? E depois agora voltei ao PSDB com a convite do Aécio Neves, que é presidente do partido, e que teve uma história de convívio comigo enquanto deputado federal. O PSDB sempre teve um protagonismo, né, desde a redemocratização, um protagonismo muito grande no Brasil, inclusive, numa medida obviamente muito menor do que a atual, sempre polarizou também com o PT, né, se demonstrava Sempre, historicamente, você vê que o Aécio disputou com a Dilma Rousseff a presidência da República, né, e foi para o segundo turno naquela ocasião. Né? Exatamente. E, Luciano, quais são as perspectivas que o Luciano tem hoje sobre o cenário político brasileiro? Você deu uma pincelada sobre a questão da radicalização, da polarização extrema na política. Qual é a perspectiva que você tem de futuro? Você acha que o eleitor já se cansou dessa polarização e está buscando uma alternativa mais sóbria, mais equilibrada? Não, ainda está muito acirrado. Os grupos ainda estão gostando dessa briga, entende? E acham que essa briga dá voto, mas essa briga distancia o eleitor também, Sim. Entendeu? Eu acho que está muito... E outra, houve consequências, e quem pagou o preço, por exemplo, no 8 de janeiro, aquele quebra-quebra em Brasília que avançaram, quebraram tudo, não sei o quê. Sobrou para quem? Os arruaceiros que foram lá, mas que seguravam as bandeiras radicais. Uhum. Pagaram o preço, presos. Ainda estão pagando, né? E ainda estão lá. Então, isso serve também muitas vezes de reflexão. Bom, eu vou ser de direita, eu vou defender as bandeiras, mas eu vou ser uma direita moderada, respeitosa. Eu vou ser de esquerda, mas vou ser de esquerda moderado, respeitoso. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que construir, entende? E, sem dúvida nenhuma, vai acabar se achando uma maneira intermediária de se ajustar a tudo isso. E no estado de Roraima, Luciano, você que viu esse desenvolvimento, a formação do estado, qual é a perspectiva que você tem para o estado de Roraima? O estado está, na sua ótica, em franco desenvolvimento, tem muita coisa para melhorar? Como é que está a sua visão sobre o estado? Olha, deixa eu te dizer, desde que eu me entendo em Roraima, desde 84, Roraima passou algumas fases interessantes. A mudança para Estado, o primeiro governo foi o governo de Otomar, um governador muito querido pelas pessoas, e ele fez um governo de estabelecer as bases do Estado, instalar os poderes. Tudo isso foi feito pelo Otomar. Sem isso, o Estado não existiria. Então ele teve esse mérito, né? São momentos diferentes. Depois de Otomar, aí veio o governo do Anchieta, né? Um governo de um mandato e meio, né? E o Anchieta, ele começou a dar continuidade às ações do Otomar e a desenvolver. Depois veio o governo da Sueli Campos. O governo da Sueli Campos, embora seja uma pessoa da terra e tudo, a Sueli, eu tenho assim, muita admiração por ela, gosto dela, mas ela, de repente, esse mandato caiu no colo dela, numa disputa eleitoral. E talvez ela não tivesse ainda preparado para esse convívio de disputa interna de governo. Isso levou a se fazer um governo muito difícil. E ela tinha, e eu faço uma ressalva, que eu acho que eu pulei a fase de Neudo Campos. Sim, Neudo Campos, é verdade. Né, que fez um bom governo aqui, entende? Deixou marcas importantes, obras importantes, fez o Neudo conseguiu um bom acesso em Brasília. E aí, quando a Sueli veio, depois desse processo, ela veio como
o povo entendendo que ela poderia ser uma continuidade do Neudo, Sim. né? Do governo do Neudo. Então, ela passou por momentos muito difíceis na gestão, houve um problema sério de recursos, uma Uhum. deficiência de recursos federais muito grande, e tudo isso dificultou as operações com ela. Nessa onda é que surgiu quem? Surgiu Antônio Denário. Antônio Denário, que não era político, que não conhecia Denário aqui, ele trabalhava no Bamerinos, era gerente, o subgerente do Bamerinos. Então ele sempre muito atencioso, como um bom gerente, né? Mas um bom oferecedor de créditos, né? Para você pagar. Mas era um cara, nunca se imaginou, Denário. Ele tentou uma vez ser candidato a senador. Ah, foi? Foi, perdeu a eleição. Mas um cara acordado e tal. E o Denário veio, sentou, mas ele deu a sorte, porque ele entrou como interventor. Uhum. Ele pegou um restinho no mandato da Sueli, entrou como interventor e recebeu uma verba especial do governo federal com base na intervenção. Sim. E essa verba ele deu uma arrumada. Eu digo que o Denário é um bom financista. Ele sabe ordenar os pagamentos. Uhum. Então começou a ordenar as coisas em casa e aí o Estado foi, como ele era agricultor também e produtor rural, ele começou a dar um direcionamento nessa área e veio a área do agronegócio. Não tenho dúvida que o Estado se desenvolveu muito nesse aspecto e tal. Mas eu acho que ainda falta o olhar mais crítico e o olhar mais bondoso às pessoas, a geração de emprego. Porque quando você fala de agronegócio, é algo, eu acho que todo Estado que quer se desenvolver tem que estabelecer uma base de agronegócio, como fez o Roraima, como está fazendo. Mas o agronegócio ele não gera um emprego para o pequeno, no dia a Sim. dia. O agronegócio é uma economia de resultado e concentrada. E a maioria equipada e trabalha com resultados de produção, e aí Uhum. é máquina, né? E o homem passa a ter uma posição mais secundária. A mão de obra passa a ter uma produção mais secundária. E aí você não teve uma geração de emprego que nós precisamos ainda ter, né? Mas eu acho que algumas sementes já foram plantadas. Agora nós temos o governo de Edilson Damião, que ainda se encontra com uma dúvida, né? Com Sim. o processo de julgamento, que só cria problemas para o Estado. Eu costumo dizer o seguinte: eu acho que esse Tribunal Regional Federal, o TRE local, foi ágil, eficiente, resolveu o problema logo. Julgou, condenou, absolveu, mas julgou logo. Vai para o TSE, fica aquela coisa horrível lá. Essa semana teve uma notícia, inclusive, de uma liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia no STF de 13 anos e a matéria não foi despachada ainda para julgamento do plenário. Você imagina a morosidade disso? 13 anos 13 anos uma liminar valendo. eu vi. De um processo que ela está julgando, e estava com ela há 13 anos para deliberar. É agora que ela deliberou. Entende? Então, a gente vê as cortes superiores são muito difíceis de terem agilidade. Isso é devido ao quantitativo de processos? Eu sei que você não é da área jurídica, mas conviveu em Brasília, você acha que existe uma sobrecarga nas cortes superiores? Não necessariamente isso. Não necessariamente. Existe morosidade mesmo, entende? Existe falta de priorização. Olha, um mandato em julgamento de um governador de estado, ele não pode deixar para ser julgado ao final do mandato. O Denário já saiu do mandato e ainda está em julgamento o processo dele. Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo, entende? Aí o Edilson, o vice, senta, fica governando com a espada na cabeça. É um negócio que nós entrando numa outra eleição, em outubro tem uma outra eleição, e aí como é que fica isso? Isso gera insegurança, instabilidade, instabilidade política, instabilidade econômica,
os investidores ficam em dúvida: o que eu vou fazer em Roraima? Não é melhor ir embora daqui? Porque aqui a gente não sabe quem é o governador hoje ou amanhã, então precisa ter essa tranquilidade para poder as coisas possam efetivamente acontecer. Bom, é um período de muitas expectativas, é um período de muitas possibilidades que se abrem a partir de agora, Luciano. E aí, como você bem destacou essa sua retomada, esse seu retorno ao PSDB, eu queria que você falasse um pouco sobre as perspectivas de Luciano Castro para as eleições de 2026. Bom, como eu adiantei aqui, uns meses atrás, recebi um telefonema do deputado Aécio Neves. Muito tempo que eu não falava com ele, me convidando para vir para o PSDB, que eles estavam na busca de formar quadros com muita experiência em Brasília para retornar a Brasília. Eu disse que ia examinar isso, aí o Edio também foi chamado para isso, deputado Edio, e nós conversamos e começou a se montar o PSDB aqui. Eu achei que o PSDB é um partido viável, tem uma boa estrutura hoje de candidatos para disputar a eleição de deputado federal, deputado estadual. E aí eu me envolvi nesse projeto. Eu entendo que, na qualidade ainda de pré-candidato, né, se vitorioso, eu posso dar uma boa contribuição ao país e ao meu estado de Roraima ainda, né? Mas isso tudo depende da cabeça do eleitor. O eleitor nem sempre pensa exatamente como a gente gostaria que ele pensasse, né? E as eleições em Roraima ela têm se tornado extremamente difíceis. Eu queria justamente tocar nesse ponto, desculpa te interromper mais uma vez, mas você falou sobre a primeira eleição, candidato ao Senado que distribuía dinheiro pelo Estado, aquela coisa toda. Você acha que nesse aspecto o Estado de Roraima se desenvolveu ou ainda o eleitor continua, infelizmente, sendo puxado por esse cabresto da compra de voto? Continua e aumentou essa ideia de que o voto é para vender. Infelizmente. Eu vou dar um exemplo para você muito interessante. Eleições de 2002. 2002. Luciano Castro, candidato a deputado federal, fez 14 mil e poucos votos. Eu fiz 14 mil e poucos votos. É muito voto. Ainda mais em 2002, né? Naquele tempo, quanto é que custou minha eleição? Antigamente, naquele tempo, a gente recebia contribuição de empresários, não sei o quê. Custou 800, 900 mil reais, sei lá. Eleição de 2002, depois 2006. Eu tive 12 mil e poucos votos. 2010, de novo, repeti, 12 mil e poucos votos. E a gente nunca gastou ou buscava gastar essa montanha de dinheiro que fazem aí. Teve candidato na eleição passada que gastou 15 milhões para ter 15 mil votos. Como é que... Então você diz, Luciano, em 2002 você fez 14 mil. Em 2000 a eleição passada, 2022, teve candidato que gastou 15 milhões para ter igual o voto que você teve em 2002. Quer dizer, não aumentou o número de eleitores? Aumentou. Mas aumentou a corrupção. A compra do voto hoje se tornou algo... O sujeito planeja a eleição de trás para frente. Antigamente você planejava daqui para frente, como é que eu vou falar, como é que eu vou me planejar, o que os comissões eu vou fazer. Não, agora é o seguinte, quantas famílias eu vou comprar, quanto eu vou pagar, entende? E aí a Polícia Federal corre para um lado, para o outro, tenta diagnosticar, mas não muda efetivamente a conscientização, ainda não mudou. Está na hora de as pessoas acordarem. Você acha que isso, é uma pergunta um tanto óbvia, mas você acha que isso perverte a essência da democracia? Perverte demais. Eu acho que a democracia se dissolve aí, entende? Porque a democracia é a livre escolha. Você escolhe aquilo que você acha o melhor, aquilo que você projeta seus sonhos, sua vida. Se você entra numa mesa que diz, eu quero vender meu voto,
E aí ainda diz assim, eu quero o voto da família, meu voto da família é tanto. O sujeito não vende só de voto dele, não vende o voto da família. Uma negociação E a maior. maioria das vezes não entrega. Entende? Então isso virou algo inconcebível. Se tinha essa percepção antigamente que a política era muito corrupta, você acha que essa percepção se diluiu para contaminar o eleitor também? O eleitor foi puxado para esse cenário? Não tenho a menor dúvida disso, não. Eu acho que o eleitor, hoje, quem é o responsável por tudo isso é o eleitor. Porque o pessoal diz, político não presta, é verdade. E o eleitor? Onde é que ele se coloca nesse lugar? Quem escolhe os políticos? Quem dá o mandato ao político? Sim. Entende? E que muitas vezes ele dá o mandato, errou, ele diz, errei, deu o mandato, vendi meu voto, não sei o quê. Na outra eleição ele faz de novo. A mesma coisa. Repete de novo se o político chegar e encher para ele. Então, aí é complicado. Aí é tendencioso, não há arrependimento. Luciano, deixa eu te perguntar, queria saber sobre 2 momentos na tua trajetória política no estado de Roraima. Primeiro, a gente começa com o triste para depois ir para o alegre. Momento que o Luciano Castro considera mais difícil nessa trajetória toda. Mais complicado, que foi mais ruim, emocionalmente, politicamente. Eu tive eleições não que foram difíceis. As eleições de deputado federal, as 6 eleições, foram bem planejadas e os resultados apareceram. Mas eu fiz 2 eleições de Senado, né? Eu fiz 57 mil votos para o Senado. E as pessoas me diziam, Luciano, você é o melhor deputado de Roraima. Vai para deputado, não vai para senador. Mas se eu posso ser um bom deputado, eu não posso ser um bom senador? E eu não conseguia entender esse raciocínio. Até hoje as pessoas dizem, agora estamos felizes, o senhor vai voltar a ser deputado. Então, a política traz essas lembranças, né? Você acha que o eleitor precisa conhecer mais sobre política, entender mais, você falou esse exemplo, né, das 2 funções, o deputado federal e o senador da República, você acha que o eleitor ainda carece muito de conhecimento sobre como a política funciona em si? O eleitor ele precisa evoluir, né? Amadurecer. Pode ser até o que você está colocando, né? Ele não entendeu bem o que era deputado, o que era senador. Eu como senador, poderia ter feito muito por Roraima, né? 2 mandatos de senadores que eu tinha, seriam 16 anos, eu teria feito um grande trabalho. Mas pela experiência que eu acumulei na Câmara, né? As pessoas não entendiam assim. Tem umas coisas interessantes aqui. A Tereza foi candidata a prefeita uma vez, fez uma boa prefeitura. Se elegeu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes prefeita. Mas às vezes que ela tentou ser governadora ou ser senadora, as pessoas não deram a ela essa oportunidade. Por quê? Porque é a melhor prefeita. E não vai dar certo em outro cargo? Nasceu para isso. É engraçado isso. E comigo foi a mesma coisa como deputado. E, Luciano, falei sobre o momento mais difícil, o momento que o Luciano Castro coroa como sendo o momento mais sensacional da trajetória política, ou que mais marcou de modo alegre? Veja bem, eu trabalhei muito por esse estado, por Roraima, mas trabalhei por amor, porque gosto do estado, gosto das pessoas, e isso tudo marcou muito a minha vida, né? Agora, sem dúvida nenhuma, teve um momento na minha carreira política que foi me tornar líder do partido na Câmara. Foi a primeira vez que um deputado federal do meu estado, de Roraima, se tornou líder do partido no Congresso Nacional. E eu disputei a eleição no voto com os colegas lá no PL. Eita. E me tornei líder do partido. Aí depois, mais 3 vezes eu fui. Então, ninguém esperava. Um deputado de Roraima se tornou líder do PL na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que foi um momento assim muito de consagração e de reconhecimento. Eu tenho todas as homenagens que um deputado pode ter, todas as medalhas, tudo que você possa imaginar, eu já recebi,
Eu já fui eh, indicado como cabeça do Congresso Nacional, eu acho que 6 vezes, 7 vezes, entende? Ou mais, sei lá, quase todo ano era isso, entende? Mas eu acho que sempre há alguma coisa ainda por fazer, Uhum. entendeu? Acho que a gente pode produzir mais. E essa é a expectativa, então, que o Luciano Castro tem nessa Sim, eleição? eu sempre digo, a vida é feita de desafios, né? E cada novo desafio que aparece é importante para nós, né? Então, se for da vontade de Deus e do povo de Roraima eu me tornar deputado de novo, pode ter certeza que eu darei uma grande contribuição. Bom, antes da gente encerrar, eu queria falar sobre um outro Luciano Castro, que o roraimense também conhece, o Luciano Castro, comunicador da rádio, da televisão, do programa de sábado, do Bastidores da Política. Como é que o meio de comunicação chegou para o Luciano Castro, ou como o Luciano Castro chegou aos meios de comunicação? Em 40 anos atrás, Mozarino Cavalcante era deputado federal, governo Sarney. Ele me procurou em Brasília e disse assim: Luciano, eu, o Sarney, eu consegui lá, estão ofertando umas canal de televisão. E eu estava pensando em organizar isso. Me ajuda a organizar isso. Eu nunca tinha pensado em comunicação. Eu digo, vamos embora, vamos fazer. Aí criei a Rede Tropical de Comunicação, uma empresa, entre eu e ele, éramos sócios, e Rede Tropical de Comunicação. E o Sarney deu a concessão do canal de televisão, que é geradora. Nós só tem 2 geradoras no estado, nós e a Globo. Hoje representamos a Rede TV, mas já representamos o SBT. E logo no início dessa trajetória, surgiu a privatização da Radiobras. A Radiobras resolveu privatizar uma rádio que ela tinha aqui, uma FM. E eu falei, Mozarino, eu vou me entrar. O Mozarino disse assim, rapaz, eu não tenho dinheiro não. Eu digo, mas eu vou me virar. Nós vamos arranjar o dinheiro para... E me virei, conseguimos, ganhamos a licitação, era uma licitação pública, e fizemos a melhor proposta, ganhamos e honramos o compromisso, pagamos, e hoje é rádio tropical, porque não basta ser rádio, Tem que ser tem tropical. que ser tropical. E aí construímos, sem dúvida nenhuma, a rádio mais ouvida desse estado, entende? Conseguimos com isso formar pessoas, que é muito importante. Não é fácil, ô Leôncio, você sabe disso, formar pessoas qualificadas. Uhum. Hoje nós temos uma grade de programação com pessoas todas daqui, formadas pela gente, entende? A gente deu oportunidade, pegamos jovem, pegamos Jeremias Nascimento, jovem, garoto, e demos a ele a oportunidade e tal. O Jeremias se tornou um locutor, está comigo há 30 e poucos anos, né? Carlos Alberto Alves trabalhou comigo lá há muitos anos, entende? E assim vai. Hoje eu posso dizer, com muito, sem vaidade nenhuma, mas que eu tenho o melhor grupo de profissionais em comunicação desse estado hoje aqui. E gente daqui que cresceu aqui, que chegou ao Dr. Roraima para viver e que faz esse trabalho. E você sabe disso. Luciano, eu queria, nesse nosso, caminhando para o encerramento aqui, dessa nossa conversa, que você falasse com o nosso telespectador, ouvinte, internauta, sobre essa trajetória e sobre essa perspectiva de Luciano Castro para 2026. Bom, eu sou muito grato a Roraima por ter me permitido ter essa trajetória de vida aqui, né? Eu sou um cearense que chegou no Rio de Janeiro com 5 anos de idade. Meu pai estava lá, tinha ido atrás de emprego no Rio de Janeiro. Nós fomos com mamãe de Fortaleza para lá. E lá eu fiz praticamente a minha alfabetização em casa. Quem me alfabetizou foi mamãe. E minhas irmãs, eu e minhas irmãs. E aí eu fui estudar no colégio La Salista, lá em Niterói. E de lá, colégio La Salista, eu fiz até o pré-vestibular. Entrei na terceira série, fui até o pré-vestibular. E naquele tempo era que a gente fazia
fazia o primário, Sim. 4 anos, 1 ano de admissão, 4 de ginásio e depois fazia 3 de científico. Então, essa era a preparação antigamente que a gente tinha. E entrei para a universidade, me formei em economia, foi quando eu fui para Brasília, depois, aos 25 anos, que eu viajei para Brasília, já como servidor público federal. Que legal. É uma trajetória realmente muito forte. E andada, né, pelo Brasil, né, porque Sim. sai de Ceará, vai para o Rio de Janeiro, tornei cearoca, né, aí vem para Brasília, de Brasília vem para Roraima, né, e aí passei a conhecer todo esse país, com os cargos que eu ocupei, exercendo funções em tudo que... Eu conheço esse país todo. Luciano acha que um dia iria embora de Roraima? Ou adotou Roraima para sempre? Não, nunca tive... Eu tenho minha casa em Brasília, em razão do tempo que eu morei antes até de ser deputado, eu já morava, tenho minha casa em Brasília e tal. Gosto muito de Brasília, é a terra dos meus filhos, onde nasceram, mas Roraima está no meu coração, né? É uma terra que me acolheu e tem carinho e tem muito respeito por mim aonde eu ando. Eu ando pelas ruas, eu sou a pessoa comum, eu ando pelas ruas com as pessoas, converso, cumprimento todo mundo, entende? Vou para a minha academia todos os dias, saio da minha academia, vou almoçar num restaurantezinho popular, ali, acolá. Então, eu sempre gostei das coisas simples, porque isso é que me tornou uma pessoa, acho que é um pouco melhor. É quando você se acostuma a viver com simplicidade. É verdade. Luciano, eu quero te agradecer pela Obrigado. conversa conosco aqui nesse nosso Papo M3 Realidades Políticas, contando um pouco da tua história, da trajetória do estado de Roraima se misturando com a tua trajetória de vida. E, claro, deixar sempre as portas abertas para uma nova conversa dessa sempre que Mas possível. eu acho difícil nova conversa, porque eu falei 1h30. Um abraço. Muito obrigado. Me dá aqui, tem sempre uma recordação para quem comparece conosco aqui, símbolo da nossa gratidão a você. Muito obrigado mais uma vez e seja sempre muito bem-vindo. E para você, aí do outro lado, eu quero te agradecer também pela companhia nessa nossa conversa aqui. E, claro, deixar marcado uma próxima conversa, toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde. Nosso podcast está no ar, sempre com uma conversa muito proveitosa e falando sobre essa nossa realidade tão latente, que é a política, realidade latente no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente acaba não prestando atenção. Então, te agradeço mais uma vez, não esquece de curtir, comentar e compartilhar e seguir a gente. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.